Estende suas mãos para cá, vamos abençoar o Francisco. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Francisco. Obrigado, Senhor, pela sua família, Senhor. Obrigado pela Meire, Senhor. Pelo Arthur, Senhor, pelo Heitor. Pai, obrigado por o Senhor trazer ele, Senhor, para essa cidade. E o Senhor tem sustentado ele com mãos fortes. Então, Pai, eu peço para que toda distração de nós que vamos ouvir, Senhor, toda distração, Senhor, que Satanás possa lançar na mente dele, nós pedimos que submeta-se ao nome de Jesus e tudo vai conforme o Senhor já ordenou para essa noite. Pai, nós abençoamos a vida dele e pedimos, Senhor, que o Senhor traga clareza em tudo que o Senhor tem construído nele, Senhor, para que ele possa compartilhar conosco, Pai, essa noite, para a honra e glória do teu nome. Amém, irmãos? Obrigado, Chico. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Glória a Deus por essa noite. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E nós estamos felizes porque o Senhor tem nos dado graça de poder ouvir a sua voz nesses dias e poder sentir a sua presença tão clara, tão precisa. E eu quero começar essa noite pedindo a você que você se permita que o Senhor leve o seu coração cativo a Ele essa noite. Que nós possamos começar todas as reuniões, o Herbert te compartilhou hoje pela manhã, sobre essa preparação para este lugar, onde o Senhor Ele quer habitar em nós, habitar através de nós. Então que nós possamos permitir que o Senhor leve o nosso coração cativo a Ele, amém? Quero pedir também essa noite que você peça ao Senhor para Ele te conectar com aquilo que Ele está fazendo. Irmãos, eu acho que dentro do contexto família, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos participantes da sua família. E quando você mora dentro da mesma casa e você não consegue estar conectado com tudo que está acontecendo, você se sente fora, desalinhado. Você não sabe o que está acontecendo dentro de casa. E o que o Senhor está construindo nesses dias é literalmente para os seus filhos. Então que você possa pedir ao Senhor para que Ele te conecte essa noite, amém? Para que você seja conectado. Enquanto nós estávamos louvando aqui, o Xande orando por cura, e eu pensando nisso, sobre essa conexão entre pai e filho, o Senhor falava comigo que enquanto nós nos conectamos com o propósito eterno, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. Então há algo sendo manifestado aqui entre nós muito poderoso, mas você só vai sentir quando você estiver conectado com seu Pai eterno, amém? Glória a Deus. Irmãos, e nós estamos falando nesses dias sobre relacionamento de aliança. É algo que nós sempre achamos que já vivemos isso dentro de algum contexto, porque particularmente eu sou muito relacional, amo me relacionar. Mas quando nós entramos dentro de um ambiente onde eu me torno responsável por essas relações, a gente percebe que a gente precisa aprender muito. E nesses últimos 2 domingos nós estamos falando sobre relacionamento de aliança. Então, como eu disse, peça ao Senhor e se permita que o Senhor leve o seu coração cativo a Ele, para que você possa participar de tudo que Ele está construindo em nome de Jesus. E dia 18, nós vamos fazer o encerramento sobre essa série de mensagens e nós vamos construir, nós vamos conferir tudo que o Senhor tem falado. Eu não sei você, mas eu acho isso tão fantástico, irmãos, que nós não temos a capacidade nenhuma de levar você, o seu emocional, a caminhar com a gente. Mas quando nós falamos de sentarmos juntos para conferir o que o Senhor está falando, não só com Francisco, mas com toda a igreja, nós vemos o senso de responsabilidade que o Senhor tem dado para nós aqui, uns com os outros. Então, dia 18/6, você precisa estar pronto para estar aqui com a gente, para que nós possamos sentar juntos e podermos compartilhar o que o Senhor tem falado conosco. Amém? No domingo passado, o Xande falou sobre a identidade e propósito da aliança para si mesmo, para com você, pessoal. E todas as vezes que nós falamos sobre essa questão relacional ou de aliança comigo mesmo, eu encontro um ponto que precisa ser fechado, eu encontro uma lacuna que precisa ser preenchido. Porque quando nós sentamos na mesa para compartilhar o que Cristo está fazendo, quando nós compartilhamos na mesa para falar desse amor,
essa extensão de amor que nos alcançou, essa relação entre pai e filho, entre o Pai eterno e o próprio Jesus, literalmente nos alcançou pela sua graça. E quando nós falamos sobre essa aliança pessoal, nós temos a dificuldade de entender esse amor de Deus para conosco. Mas essa noite eu quero ser bem sucinto, para que a gente possa acabar no horário, mas eu quero começar compartilhando, falando sobre o peso da aliança, porque nós estamos falando sobre relacionamento de aliança, e todas as vezes que nós olhamos para a aliança, nós falamos sobre um comprometimento, amém? Olhamos para a aliança, eu falo de um comprometimento, só que dentro da aliança, na verdade, o relacionamento é o que baseia a aliança, porque se eu tenho uma aliança, só que se eu não estiver comprometido com a pessoa que eu estou tendo relação, literalmente a aliança não vale de nada. Então, relacionamento de aliança tem o significado de nos mostrar que a base da aliança, literalmente, é o relacionamento. Se eu não entender a aliança que eu estou, a quem eu estou aliançado, o relacionamento não tem sentido. E para começarmos falando sobre a identidade e propósito da aliança hoje na comunidade, eu quero começar com um texto muito poderoso, Gênesis 17, verso 4, Gênesis capítulo 17, verso 4. Eu não sou ousado como Alexandre para pedir para os irmãos lerem, né? Eu sou tímido, então não consigo fazer isso, mas eu quero que você esteja atento a tudo que o Senhor está compartilhando conosco. Ô Tomate, se você puder colocar a versão nos próximos versículos Almeida atualizado, eu agradeço, tá bom? Por favor. Gênesis, capítulo 17, verso 4, diz assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Irmãos, eu estou tremendo aqui, e a Mary fala assim, mas você não acostumou ainda? É que quando nós falamos daquele que tem todo o poder, daquele que sonda o nosso coração, a gente fica trêmulo, irmão. A gente fica esquisito. E quando eu olho para esse texto, Gênesis capítulo 17, vou ler de novo, verso 4. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Então, o primeiro aspecto da aliança, eu poderia falar sobre muitas alianças hoje, mas eu quero falar simplesmente da aliança que Deus fez com Abraão. A Bíblia diz que Deus chama Abraão sai da sua terra, Deus lhes faz promessas. Mas nesse caminho que Deus está trilhando com Abraão, levando Abraão para uma nova terra, o Senhor faz uma promessa fantástica para Abraão, e Abraão pergunta ao Senhor e fala assim: Senhor, quando eu sei que isso vai acontecer? Qual o tempo que eu vou saber que essas coisas acontecerão? E Deus agora começa a se revelar para Abraão, falando assim: olha, eu vou fazer uma aliança com você. Eu vou fazer uma aliança com você. E quando Abraão começa a ouvir a voz do Senhor sobre essa aliança, o que pesa não são as promessas. O que pesa não é o tamanho daquilo que Deus estava prometendo para Abraão. Para um Deus que cria todas as coisas daquilo que não existe, dar um filho para um homem é muito fácil. Então o peso da aliança não era sobre o tamanho da promessa. Então a primeira coisa que nós devemos entender essa noite é que a aliança que você tem com Cristo não é por aquilo que Ele te prometeu, nem por aquilo que Ele te deu, é pela responsabilidade que Ele tem com a sua vida, na verdade em te dar uma nova vida. Então Abraão agora fica perplexo diante daquilo que o Senhor está compartilhando com ele, e Deus fala assim: Abraão, quanto a mim, eu quero fazer uma aliança com você. A expressão que Deus usa, quanto a mim, é Deus agora, literalmente, Deus entrando em uma aliança com o ser humano. O Deus de toda a criação, imagine agora comigo, o Deus de toda a criação, o Deus que criou todas as coisas, entrando em uma aliança com o ser humano. Isso é tão desigual que a gente não consegue medir o tamanho dessa aliança. Só que Deus diz assim: quanto a mim, eu farei uma aliança com você e você será pai de muitas nações, pai de muitos filhos. Deus estava dizendo: a minha parte, aquilo que eu estou oferecendo a você, eu vou cumprir a minha parte.
Então o que Deus estava falando para Abraão não é que ele cumpriria simplesmente dando um filho para ele, mas é que aquilo que Deus estava estabelecendo seria algo eterno. Como? Todas as vezes que Deus ministra algo, até falei com o Mandu esses dias, que eu e o Mandu a gente se fala de vez em quando, que ele falou assim para mim, mas às vezes eu não creio que o Senhor promete algo e fala algo no indivíduo. Qual o problema de Deus falar, Kaique, eu vou fazer algo na sua vida? Deus estava dizendo para Abraão, a minha parte eu faço com você, mas aquilo que eu faço com você reflete as nações. Então toda aliança que Deus faz não é simplesmente sobre o Francisco, é sobre as pessoas que o Francisco tocará, amém? Então se Deus te prometeu algo, o Senhor estava dizendo, quanto a mim, Abraão, a minha parte eu estou fazendo, a minha parte eu estou estabelecendo um pacto com você, uma aliança. Então a partir dessa aliança o relacionamento começa a ter sentido. E nós começamos a perceber que dentro do contexto de aliança, todas as vezes que eu me alianço com alguém e o meu relacionamento não faz sentido, é porque a aliança não foi feita, irmãos, da forma que devia ser feita. E a gente poderia usar casamento aqui, mas o tempo não vai nos permitir falar sobre isso. Então, quando nós falamos de aliança, nós falamos da aliança no pessoal. Deus estava chamando Abraão, fazendo uma promessa para ele no pessoal, que tocaria as nações. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que a aliança que o Senhor fez conosco não é simplesmente sobre você, é sobre as pessoas que você tocará em nome de Jesus. Se você hoje não tem um motivo para ser Cristo na vida de alguém, eu quero te dar um motivo essa noite. Se você não tem um motivo para orar por alguém, se você não tem um motivo para sair dessa zona de conforto, para fazer algo por alguém, eu quero essa noite te encorajar e falar para você, a aliança que Jesus fez com você não é simplesmente sobre você, é sobre as pessoas que você tocará. Então todo relacionamento que não tem sentido é porque a estrutura, a base da aliança não está legal. E olhando para tudo isso, quando Deus fala, eu vou me prender em aliança com o homem, Deus estava dando a oportunidade para o homem viver essa aliança intensamente. Viver essa aliança a ponto de todo o ambiente que o homem tivesse, o Deus que fez a aliança estava com ele. Eu vi a Letícia contando um testemunho aqui, ela falando sobre isso. E algo que o Senhor falava há muito tempo comigo, e eu pregava, eu falava assim, o Deus da promessa está aqui, o Deus da promessa está aqui. Mas o Senhor me fez mudar a fala. O Deus que cumpre a promessa, Ele também está aqui. Então a aliança que o Senhor está estabelecendo conosco é uma aliança de oportunidade, de ter uma vida literalmente única com o Senhor. Essa noite você tem a oportunidade de colocar de lado, como o Xande disse hoje o dia todo, que todo medo, toda dúvida, todo pecado se submeta a Cristo, porque eu tenho uma aliança. E essa aliança agora tocará as pessoas que estão do meu lado. E para ser mais sincero, mais incisivo, a aliança que Deus fez com você tocará a sua casa, a sua família. Abraão, quanto a mim, eu faço aliança com você, porque você será pai de muitas nações. Então a aliança que eu estabeleço hoje tocará por muitos anos as nações, porque a minha parte eu estou fazendo. E quando a gente fala de aliança, o Xande, ele sempre fala sobre isso, que o Senhor tem levado ele a um lugar de chegar para os irmãos e falar assim, irmãos, como você consegue sentar na mesa, partir o pão e o Senhor não gerar em você o espírito de arrependimento pelo seu pecado? Entrar em uma aliança de sangue, irmãos, com Cristo é muito sério, é muito sério. Lucas 22, Lucas capítulo 22, verso 20. Se você pudesse anotar isso, entrar em uma aliança de sangue com o Messias é algo extremamente sério. Quem tem uma aliança com Jesus aqui diz amém? Glória a Deus. Lucas diz assim, 22, 20.
semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus agora, dando continuidade à aliança que Deus fez na eternidade com ele, Jesus agora põe os discípulos na mesa, senta com eles, e agora mais uma vez verbaliza, externa o que estava sendo construído na eternidade. Uma aliança, um pacto, onde a nossa vida, onde as nossas relações não tem mais sentido se não for uma com Ele. E é interessante que isso aqui vai desaguar em algo terrível que me pegou esses dias. É que essa aliança, Samulão, ela começa com... Ó, tá vendo o Eric? Irmãos, para quem não sabe, é Salomão. Mas eu tenho um amigo, para dizer que não é outra coisa. Ele chama ele de Samolão, e agora saiu. Me perdoe, irmãos. Quando eu começo a olhar para essa aliança, ai, Jesus. Essa aliança, ela começa com um pé de desigualdade. Imagine agora Deus olhando para nós e desejando fazer uma aliança conosco. Imagine agora o coração de Deus queimando para se aliançar com seus filhos. É muito desigual. Não tem como a gente fazer essa comparação. E eu escrevendo sobre isso, para Deus, o nosso relacionamento de aliança deve ser precedido por um ato sobrenatural de resgate e restauração. Então, quando Deus decide fazer uma aliança com o homem, Deus está literalmente, irmãos, precedindo esse ato de um resgate e uma restauração, porque o homem não tem a força de se resgatar e nem de se restaurar. Outra coisa, se você não tinha motivo para entrar no culto como esse, levantar a sua mão e agradecer a Deus, eu quero te dar um motivo agora. Quando Deus decidiu fazer uma aliança com o homem, Deus ele primeiro resgatou e restaurou a sua vida, amém? Então nós lemos aqui que nós fomos criados, nós caímos, mas nós somos resgatados porque o Senhor nos amou primeiro, em nome de Jesus, glória a Deus. Existe algo muito poderoso nisso, e a gente comenta muito dentro da minha casa sobre como não ser grato por esse lugar, como não amar esse lugar, como a relação com o Pai não ser tão prazerosa, porque eu não consigo entender isso. Mas essa noite nós queremos de uma forma muito simples te dizer que quando o Senhor decidiu fazer essa aliança com você, porque você não tem mérito algum nisso, o único mérito nosso, irmãos, é deixar com que Ele manifeste a sua graça, o seu amor em nossa vida, com que Ele nos leve para este lugar. Então, quando Deus ele decide fazer uma aliança com o homem, a primeira coisa que Deus faz é nos resgatar e nos restaurar, para que, como a Bíblia diz que como a morte entrou, o pecado entrou pelo primeiro Adão, a vida entrou por Cristo, e agora nós fazemos parte dessa vida em nome de Jesus. E a primeira coisa, depois que Cristo decide sentar com os discípulos e propor para eles uma aliança eterna, a primeira coisa que Ele nos dá, a segunda na verdade, é uma oferta graciosa de relacionamento da parte do Salvador à pessoa resgatada. Quero te dizer uma coisa: a primeira coisa que o Senhor fez foi nos resgatar e nos restaurar. A segunda coisa foi nos dar a graça de poder nos relacionarmos sem cobrança e sem peso, porque a nossa relação não é baseada mais naquilo que eu gosto, naquilo que você gosta, é baseado naquilo que Jesus estava construindo na mesa com seus discípulos. Você tem um motivo para tomar um café comigo, amém? Pode me chamar que eu vou.
Eu sou cearense, eu como qualquer coisa, fica tranquilo. Tudo. Já é 8 horas já, irmãos. Então, quando Jesus, ele senta com os discípulos na mesa, ele fala, olha, esse é o meu sangue, é algo novo que eu estou estabelecendo. E quando falamos de algo novo, não é que aquilo que estava passando estava velho. Deus estava renovando aquilo que já tinha sido estabelecido na eternidade. Uma relação entre pai e filho, para que os seus filhos desfrutem de um ambiente único com seu pai. E quando Jesus, ele senta na mesa e nós partimos o pão toda semana, nas reuniões caseiras, para quem não foi ainda, nós partimos o pão toda semana, nós choramos toda semana, e é muito bom, você tem que ir lá participar com a gente. Eu sempre ouvi dizer que Jesus veio resolver 2 coisas, João. Jesus veio para salvar aquele que não podia ser salvo, e veio resolver problema entre irmãos. Jesus estava dizendo que dentro da cultura judaica, dentro do contexto dos discípulos que estavam em volta da mesa, cada um pensava de uma forma. Cada um tinha um processo de vida diferente. Cada um queria cuidar das suas coisas de uma forma diferente. Mas Jesus estava dizendo, eu estou estabelecendo algo novo, uma novidade de vida, onde todas as coisas cooperam e olham para o mesmo lugar. Então, onde deságua isso? Aonde essa aliança estabelecida por Deus conosco deságua? Deságua na vida em comunidade. Tudo que nós ouvimos nesses dias sobre o relacionamento, sentido da vida, sobre o relacionamento dentro do propósito pessoal, deságua dentro de um propósito. É o que nós cantamos aqui essa noite, para que a minha vida, ela seja literalmente para servir você. Que a aliança que Cristo fez conosco, ela literalmente nos leva para um único lugar: servimos uns aos outros. E Jesus vai dizer isso por várias vezes: amai uns aos outros. Existe uma rede de relacionamento, irmãos, comprometidos entre Deus, Jesus, o Espírito Santo e todos nós. E essa rede de relacionamento é o alvo para qual todos os nossos esforços e atividades como cristãos devem ser dirigidos. Quero te dizer uma coisa. Como eu disse no início, se eu estou dentro de uma casa e não participo daquilo que está acontecendo, eu me sinto como não parte da família. E sabe por que o Espírito Santo está nos conduzindo para este lugar? Porque tem pessoas que não conseguem sentar na mesa porque ele se sente um bastardo, ele não se sente parte da família. Sabe por que acaba o culto e a gente quer ser o primeiro a ir embora? Porque eu não me acho parte da família. Sabe por que eu me sinto inferior? Porque ainda eu acho que eu não sou parte da família. Porque os lugares que eu frequentei, os ambientes que eu pisei me machucaram tanto, que lá eu descobri que não era minha família. Mas quando eu entro dentro de um ambiente sincero e verdadeiro, onde Deus é o centro, onde Jesus é o centro, é um ambiente de família onde ele cresce não para a glória do homem, mas para a glória dele, eu continuo achando que isso não é um ambiente de família. Mas essa noite eu quero pedir ao Espírito Santo que todo bloqueio, todo espírito de orfandade vá embora agora em nome de Jesus. Que você desfrute dessa aliança que Jesus fez com você e tem lugar na mesa para todos nós essa noite. Então essa rede de relacionamento, você está incluso. É uma rede de relacionamento onde todas as coisas cooperam e olham para o mesmo lugar. Essa rede de relacionamentos entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso foi estendido até nós essa noite. Nós temos a oportunidade de participarmos de tudo aquilo que o Pai está construindo em nós e através de nós. João 17, 21. O bispo leu esse texto lá em casa esses dias, e isso estava queimando meu coração. João 17, 21.
para que todos sejam um como tu, ó Pai. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. 22, Tomate. E deu-lhes a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado, eles como tens amado a mim. Então, fica muito claro isso para nós essa noite. Fica muito explícito, irmãos, que o desejo de Jesus nessa oração é que essa aliança que foi... Porque a gente prega muito sobre a salvação individual, né? A gente prega muito sobre isso. Depois a gente começa a entender que é muito coletivo. Jesus está trazendo clareza para os discípulos, dizendo assim: o importante não é vocês quererem sentar uma à direita ou uma à esquerda. O importante não é vocês que eu seja um rei ou um juiz que julgue Roma. Mas o importante é que vocês sejam tão únicos, com o mesmo propósito, que todos saibam que eu fui enviado pelo Pai. O problema é que nós também vamos para a mesa com o sentido de eu preciso ir para a mesa para sugar algo de alguém, eu preciso ir para a mesa porque eu preciso algo de alguém, eu preciso de alguma coisa. E Jesus está dizendo que eu preciso ir para a mesa, eu preciso ser um com você, para que as pessoas saibam que nós falamos a mesma coisa, servimos o mesmo Deus, falamos a mesma língua e temos o mesmo propósito. Você já percebeu que todas as vezes que nós estamos olhando para o mesmo lugar, irmãos, a manifestação de Deus ela é diferente? Você já percebeu que as coisas caminham quando nós estamos alinhados no mesmo propósito? Então Jesus está mais preocupado que nós cresçamos, irmãos, do que com um grande templo. Deus está mais preocupado que o seu coração esteja voltado a servir uns aos outros do que com a grande igreja, com a mega igreja. Então todas as vezes que eu tenho uma relação ferida com você, que eu tenho uma relação que eu não consigo me aproximar de você, é que ainda eu não entendi a aliança que foi estabelecida por Deus. Porque todas as vezes que eu olho para a aliança, eu me vejo como merecedor dessa aliança, então não preciso de mais nada, e você precisa sim. Nós precisamos um dos outros. Se eu soubesse cantar, canta aquela música. Como que é? Eu preciso de você, você precisa de mim. Aquela lá? Só tá fora do tom, mas alguém acha o tom aí. Mas o Red sabe qual que é. Ele sabe qual que é. Irmãos, então Jesus estava... É tão interessante que eu estava conversando com o Mandu hoje também, hoje é domingo, eu estava conversando com o Mandu de novo. Como Jesus, bispo, quebra a gente, cara. Que a gente quer tanto método para se relacionar. A gente quer tanta programação para que isso aconteça de uma forma simples. E Jesus senta com os caras na mesa e fala assim: cara, eu estou te dando algo novo. Que vocês se amem de uma forma tão grande que o mundo saiba, cara, que o Pai me enviou, que existe um propósito eterno sendo construído aqui em vocês e através de vocês. Então, o propósito real da aliança está em 1 João, capítulo 1, verso 3. Estou caminhando para o final já, que o Xande me deu material agora semana passada. Então, umas perguntas fera aí, irmão. Meu Deus do céu. Oh, meu amigo, por favor, né? A equipe aqui produção aqui é terrível. 1 João 1,3. Então, o propósito real da aliança é dizer que o alvo é a comunhão. Isso é muito fácil dizer. Então, essa aliança estabelecida por Cristo é para que nós tivéssemos comunhão, amém? Mas quando João, ele vai escrever a sua epístola, João já está dizendo que assim, que agora não é simplesmente o alvo, mas é a própria natureza de Deus, cara. Olha o que João escreve: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então não é simplesmente uma escolha nossa,
não é simplesmente, Bruno, uma vida que eu queira viver para benefício próprio. O que Jesus estava revelando para os discípulos, para que João fosse alcançado com essa revelação, João está dizendo aqui: o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos, é para que vocês também tenham comunhão. Então nós falamos de Cristo aqui, não é para melhorar a sua vida. Nós não falamos de Cristo aqui para que você tenha uma vida melhor. Nós falamos de Cristo para que você tenha uma nova vida, para que você entenda que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário não é para melhorar o nosso dia a dia, é para melhorar, quer dizer, não é para melhorar o nosso dia a dia, é para nos salvar de nós mesmos, irmão. Então você pode ter uma vida extraordinária, e se tem algo que te impede essa noite, eu quero repreender em nome de Jesus, mas que você desfrute de um tempo novo, onde você possa, irmãos, ir para a mesa com o coração aberto e viver isso em nome de Jesus. Então, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Nós não temos outro assunto a não ser Jesus. Nós não temos outra perspectiva de crescimento a não ser o crescimento para Jesus. Nós não temos um momento de oração, irmão. Isso é tão maluco, isso é tão doido para nós, porque todas as vezes que nós conhecemos a Cristo, achamos que está muito bom o ambiente que eu estou vivendo, Jesus vem e mostra para nós que é algo muito mais poderoso. Mas para que isso aconteça na minha vida, eu preciso abrir mão de mim mesmo, e eu não tenho essa capacidade. E então eu me fecho para mim mesmo, não quero me relacionar com ninguém, porque eu não quero ter essa nova vida, porque essa nova vida me traz responsabilidades. Então João está escrevendo, dizendo assim: olha, com a perseguição, Pedro também vai escrever: vocês fugiram, vocês estão sofrendo, mas existe uma consolação. Que consolação é essa? Não foi por mérito de vocês, não foi com o pagamento de pai e mãe, mas foi com a morte de Cristo, para que vocês tivessem vida. E nós essa noite não precisamos, irmãos, sair daqui: eu quero fazer alguma coisa para mostrar para alguém. Nós não precisamos disso, porque na verdade nós não pagamos o preço, nós somos a resposta daquilo que ele fez na cruz do Calvário, amém? Eu vou fazer essa pergunta, Salomão, em nome de Jesus, irmãos, quem quer ser a resposta daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, diz amém. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, aleluia. Agora, quando Jesus está com os discípulos ali, eu vou só resumir. Jesus começa a dar as últimas instruções. João 13:35, Tomate, por favor. Jesus poderia falar assim: João, olha, as últimas instruções é que vocês orem mais, que vocês jejuem mais, que vocês vão mais para o culto, que vocês façam isso, façam aquilo. Jesus podia falar muita coisa. Jesus, as últimas instruções, você pode ler João 3 lá completo. Jesus diz assim, nisto, Jesus está falando da comunhão no contexto: todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos... Acabou. Quando eu tomo a posição de amar você, e quando você toma a posição de amar o irmão, nós tomamos a posição de igreja, irmãos. Nós tomamos a posição de igreja que toca as nações. Nós falamos sobre as crianças hoje. Falamos pela manhã sobre a juventude. E eu tive várias experiências negativas de crianças muito jovens odiando a igreja, falando mal da igreja, porque os seus pais falavam mal dos irmãos dentro da sua casa. E Jesus, nas suas últimas instruções, para deixar os discípulos fortalecidos na palavra, Jesus não falou assim: eu vou orar para que vocês tenham uma cobertura espiritual, eu vou orar para que vocês tenham uma visão de águia. Não, Jesus falou assim: para que vocês se amem tanto, para que todos saibam que vocês são meus discípulos. É um desafio para nós hoje, Vita, amar uns aos outros, olhando para os defeitos, enxergando Cristo em você. Então, edificação
dos relacionamentos é a maneira mais eficiente e eficaz de propagar o evangelho. Quem tem vontade de pregar o evangelho aqui diz amém. Ame o seu irmão. Quem tem vontade de ser evangelista, ame o seu irmão. Se alguém diz que recebeu o amor e a aceitação de Deus e não sabe receber o amor e a aceitação do seu irmão, na verdade não foi restaurado pelo amor divino. Então, se eu digo que eu recebi o amor e a aceitação de Deus e não consigo receber o seu amor, o seu confronto em amor, eu não fui restaurado pelo amor de Cristo ainda. Porque Cristo me deixou você para lapidar o Adão que é em mim. Você já pensou em 3 pessoas já, né? Um deles é o Eric. Deus deixou. Então,1 João 4:12. Já vamos terminar, irmãos. 1 João 4:12. É por meio do amor recíproco, tanto dando quanto recebendo, que o amor de Deus se manifesta em nossa vida. João vai escrever assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Meu Deus. Então, com tudo que nós lemos, o que o evangelho me impulsiona para viver uma vida em comunidade? Quando nós falamos de comunidade, irmãos, nós falamos de uns relacionamentos que são moldados pelas coisas boas que procedem da confiança em Jesus. Eu tive com os irmãos esses dias e eu falei para os irmãos assim que eu não tenho medo de me decepcionar. Falei, irmãos, eu não tenho medo que você me traia, que você me decepcione. Alguém vai dizer assim, não, é muito orgulho, né? Achar que não vai se decepcionar, é o contrário. É que eu entendi que a confiança naquilo que Jesus fez me liberta disso. Eu vou amar você independente da sua decepção, porque aquilo que você faz de bom é Cristo, aquilo que você faz de mal é você mesmo. Então, o que me impulsiona a viver uma vida em comunidade é confiar naquilo que Jesus fez. E todas as vezes que eu confio naquilo que Jesus fez, eu não cochilo em 2 pensamentos. Eu tenho a plena certeza e convicção de quem me chamou e para onde eu estou indo. Nós estamos falando há muito tempo sobre isso, que a gente tem uma dificuldade, irmãos. Na cidade americana, eu vim de São Paulo, por 14 anos eu preguei em São Paulo, conheço muita igreja, que a gente sempre tem que procurar algo para que nos cative. E Jesus está dizendo que quando eu amo o meu irmão, o amor de Deus ele é perfeito em mim. Por isso eu conheço ainda mais quem Ele é. Então não existe outra forma de nós crescermos, desenvolvermos e alcançarmos um lugar maior em Deus, de maturidade, quando nós amamos uns aos outros, não confiando, irmãos, na fala uns dos outros, mas confiando naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? E para a gente finalizar, eu disse aqui no começo que o Senhor ele deseja se conectar conosco, para que nós entendamos o real propósito de tudo que Ele está construindo. Então, quando Deus estabelece sua aliança com Abraão, aquela aliança tocaria as nações. E essa aliança que é estabelecida com os discípulos na mesa, é uma aliança que nos toca até hoje. O que Jesus disse quando fosse tomar a ceia, todas as vezes fazer o quê? Em memória de... Em memória do quê, irmãos? Dele. Por quê? Da aliança que Ele tinha feito conosco. Eu quero que você
rapidinho, dobra a sua atenção, 10 minutos eu acabo. Que você faça uma pergunta para você mesmo. A primeira é: você consegue entender e receber a aliança que Jesus fez com você? Porque se você não consegue receber essa aliança como um pacto onde o próprio Deus disse: eu sou responsável por essa aliança, e você é a outra parte que é responsável também, você não consegue desfrutar de um relacionamento com Ele. A primeira pessoa que não entendeu a aliança, ela traiu Jesus e se matou logo depois. Eu quero que você faça a pergunta para você mesmo, qual o medo que te impede? Qual o medo que nos impede de alcançarmos um lugar mais profundo no Senhor e em comunidade? Quero que você pergunte para você mesmo: o que me impede de experimentar uma vida mais profunda em comunhão, em comunidade? Aí tem 7 perguntas aqui. Coloca aqui para mim, Tomate, por favor. O que me impede de experimentar uma vida mais profunda em comunidade? Eu quero que você responda para você mesmo, tá? Se os irmãos puderem me ajudar, lá atrás está bem ruim, né? Meu Deus do céu. Ajuda eu, família. É que eu não sou acostumado a pregar assim, irmão. Quando eu prego, eu fico nervoso. Então vocês falando não vai atrapalhar. A primeira pergunta. Não, a pergunta é: faça uma pergunta para si mesmo. O que me impede de experimentar uma vida mais profunda em comunidade? Qual o bloqueio que eu tenho? Primeira pergunta é: estou ocupado ou ocupada demais? Não posso investir o tempo que isso requer. Segundo, estou feliz com meus relacionamentos que tenho. Não estou procurando outros. Aqui começa a apertar um pouco, né? Tenho meus limites. Não me impressione. Essas pessoas não são como eu. Existe um limite para essa profundidade. Relacionamentos me sobrecarregam. Não tenho capacidade de lidar com isso no momento. Se essas pessoas me conhecessem de verdades, não me aceitariam. Tá nada. 7, irmãos. Isso aqui é algo tão básico, tão simples, mas que nos pega muito. Não quero incomodar os outros ao exigir mais delas. Alguém se identificou com alguma aqui? Ninguém? Meu Deus do céu, ainda bem que sou só eu. Ainda bem que sou só eu. É porque eu estou preocupado com o horário, macho. Ó. Então eu vou ler o primeiro, então, ô Tomate. Põe no primeiro aí. Então eu quero que a gente comece a pensar, irmãos, o que me impede de ter uma vida profunda e frutífera em comunidade? Porque nós não temos o hábito de nos relacionarmos uns com os outros. Então são perguntas básicas que mexem muito com a gente. A primeira é, põe lá de novo, Tomate, por favor. Estou ocupado demais, ocupada, não posso investir o tempo que isso requer. Sempre na correria. Estou feliz com os relacionamentos que tenho, não estou procurando outros. Aí entra um texto que Jesus vai dizer assim, olha: se você amar quem te ama, é muito fácil, cara. Todo mundo faz isso. Agora eu quero ver você amar quem te odeia. Então, eu estou feliz com meus relacionamentos. Por quê? Porque eles dão tudo o que eu quero. E não é sobre isso. É sobre impartir a vida que Cristo nos deu. Então Jesus vai dizer: se você ama, quem te ama é muito fácil. É muito bom, irmãos, amar quem faz tudo pela gente. Agora, o que Jesus está propondo é que essa nova vida que Ele te deu toque as nações. Toque a americana, toque a sua casa, toque a sua família. Terceiro,
Tenho meus limites, não me impressione. Aí está o problema. Porque tem gente, se apertar, ele assobia. Se apertar, ele assobia. Na reunião caseira é mais ou menos assim. O irmão vai uma vez, vai duas. Irmão, e o Senhor cutuca. Deus pega, Deus pega. Fica com medo não, mas Deus pega. E isso que lá nem tem a gente que revela lá. O Espírito Santo não revela nada lá. Mas quando o irmão fala assim, olha, não, eu tenho meus limites, não me impressione, é porque a gente sabe, irmãos, que ele precisa ser ferido pelo amor de Cristo, para que ele confesse seus pecados, seja liberto e tenha uma vida em comunhão. 4. Essas pessoas não são como eu. Existe um limite para essa profundidade. Porque todas as vezes, eu estava conversando com o Xande sobre um caso, e o Xande falou assim, eu queria ter intimidade para falar para essa pessoa o que eu tenho que falar. E a gente viu que não precisa de intimidade, irmãos. Precisa ser irmão maduro em Cristo e falar assim, Eric, é isso, você precisa mudar isso aqui. Eu falei com o Eric também sobre isso hoje. A gente fica com medo de falar, né? Então, o 4 diz assim, essas pessoas não são como eu, existe um limite para essa profundidade. Porque eu sei que quanto mais eu me relaciono, mais Cristo é revelado. E quem lembra quando o Xande pregou sobre a maca, que Jesus coloca a luz lá? Quem lembra dessa mensagem? É na relação que Deus faz isso com você, irmão. Deus mostra verdadeiramente quem você é. Eu tomando café com o Xande, eu falei assim, ô Xande, você acha que eu tenho um espírito de rejeição? Ele falou assim, muito. Eu falei, mas eu nem sabia disso. Aí ele falou assim, o espírito de rejeição é o tamanho dessa sala aqui. Aí eu falei, meu Deus. Porque a relação, irmãos, ela não está engessada a ponto de você falar o que eu gosto. Mas está a ponto de Cristo ser revelado para que nós cresçamos juntos no mesmo propósito. 5. Relacionamentos me sobrecarregam. Não tenho capacidade de lidar com isso no momento. Meu Deus do céu. Eu estou finalizando. Os relacionamentos nos sobrecarregam, né? Quando a gente fala de relacionamento onde Cristo é o centro. Mas os relacionamentos tóxicos que nós temos não nos sobrecarregam. Relacionamento que me leva para longe de Cristo, eu tenho todo dia. Relacionamento onde as pessoas não têm Cristo como centro, eu tenho todo dia. Relacionamentos onde me levam literalmente a ser uma pessoa depravada, eu amo ter esse relacionamento e não me sobrecarrega. Dentro do serviço, nossa, meu Deus do céu, ninguém nem sabe quem é. Como diz a Meire, é uma flor, se abre. Mas quando senta na mesa para falar do Cristo que morreu por ele na cruz do Calvário, ele fala muito para mim. Porque nós não entendemos o peso da aliança ainda. 6. Se essas pessoas me conhecessem de verdade, não me aceitariam. Então, quando eu falei sobre o espírito de rejeição, é que nós temos na nossa mente que quanto mais eu sou relacional, mais comunicativo, eu não tenho esse problema. Mas, na verdade, eu tenho medo daquilo que as pessoas vão pensar a meu respeito. E o 7, irmãos, que eu vou terminar agora. Não quero incomodar os outros ao exigir mais delas. Fui muito pegado por isso. Porque eu quero contar meu testemunho, mas no dia que eu contar, o João tomou minha vez. João contou 3 testemunhos no domingo só aqui, o João. Não sei por que isso. Até hoje não... Quando nós falamos sobre isso, eu não entendi a aliança. Então, se eu não entendi a aliança, os meus relacionamentos não tem sentido. Porque se eu não posso chegar em você, compartilhar meu coração, falar de uma dificuldade, eu não entendi o relacionamento ainda. E quando eu cheguei em Americana, dia 15 de maio, fazem 3 anos que eu moro aqui em Americana, eu sempre fui um cara muito pronto, irmãos. Pronto, para mim está tudo resolvido. Minha família está resolvida, minha vida financeira está resolvida, eu sou um cara muito para frente. Para mim já está tudo pronto na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso aqui, vai acontecer, está pronto já. Irmãos, e de lá para cá foi só andar para trás. Jesus me mostrou o quanto eu sou orgulhoso.
Jesus me mostrou o quanto eu preciso, irmãos, entender o que Cristo fez por mim, senão eu vou ser simplesmente mais um levado pelas ondas. Então a minha dificuldade de chegar em você e compartilhar a minha dificuldade é revelar o tamanho do orgulho que é em mim. Para a gente finalizar, a maioria de nós justifica há tanto tempo que essas barreiras em relação à vida em comunidade, que não conseguimos enxergar nada, na verdade, se não conseguimos enxergar nada de errado nelas, a pergunta é: qual é o problema? Qual o problema de eu vir para o culto ao domingo, acabou o culto, eu ir embora e não falar com ninguém? Qual que é o problema, irmãos? Tem problema nisso? Não. Só que a questão é, nós somos portadores da imagem de Deus. Por isso, o nível de nossa vida em comunidade diz algo muito grande a respeito do Evangelho. Se estamos satisfeitos com uma vida rasa em comunidade, isso significa que estamos satisfeitos em refletir a imagem rasa e superficial de quem Deus é. Vou ler de novo. Qual o problema de não me relacionar, de não viver uma vida em comunidade? Somos portadores da imagem de Deus. Por isso o nível de nossa vida em comunidade diz algo a respeito de Deus e do Evangelho. Se estamos satisfeitos com uma vida rasa em comunidade, isso significa que estamos satisfeitos em refletir uma imagem rasa e superficial de quem Deus é. Amém? Mas o fato é, ninguém falou amém. Mas o fato de Jesus reunir pessoas diferentes em comunidade integrada é instigante, faz com que o mundo que nos observa seja levado a refletir que Deus é o centro de toda essa ligação. Olha que maravilha. Então, quando nós nos relacionamos dentro de uma comunidade onde todo mundo é diferente, irmãos, eu vou perguntar para você, quem gosta de buchada de bode aqui, levanta a mão. Tem 2, irmãos. Mas eu te amo mesmo assim, isso não faz diferença entre nós. Nós somos diferentes, irmãos, mas não tem problema. Nós precisamos entender que as coisas básicas da vida não podem nos separar. O Salomão foi engraçado hoje. A gente falou assim, Salomão, seu 2 ou 3 agora é com o Mandu e com o Eric. O Salomão falou assim, mas eu e você não vai mudar nada não, né? Eu falei, não, mano, nós tá junto. A questão não é porque eu tomo café com um ou com o outro, não, a gente tem que estar todo mundo no mesmo propósito, irmãos. Agora, eu peguei 2 exemplos aqui, eu quero ser rápido. Coloca aí, Tomate, 2 exemplos. Prepara aquela canção lá, Repete, aquela lá. O Espírito Santo vai te tocar agora com aquela canção, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, irmãos, daqui a pouco chega ali na tela. O primeiro exemplo tenho limites, não me impressione. Isso é uma fala comum. O que está por trás disso? Eu tenho meus limites, Francisco, não me impressione. No meu tempo eu chego. O que está por trás disso? Primeiro, falsas crenças a respeito de Deus que nós temos. Quando eu falo, eu tenho meus limites, não me impressione, eu olho para Deus e tenho uma falsa crença de quem Ele é. Porque os caminhos de Deus, eu falando, tá? São opressivos e difíceis. Serei mais feliz se fizer do meu jeito e não do dele. Tá aqui já? Meu Deus do céu. Falsas crenças, que ideias falsas ou mentiras a respeito de Deus, de mim mesmo e das outras pessoas que eu considero verdadeiras. Não, Tomate. Falsas fontes de esperança, confiança em quais falsos deuses eu confio. Acredito e deposito minha esperança. Com quem eu conto para me tornar feliz e satisfeito. Então, quando eu tenho a necessidade de me esconder, de me abster dessa relação, eu estou procurando um falso Deus que está dentro disso aqui. Primeiro, poder, aprovação, controle, conforto, respeito, sucesso e segurança. E o Xande falou sobre os falsos deuses hoje aqui. Pula, Tomate, para a gente caminhar. Barreira em comunidade. Tenho limites, não me impressione. O que está por trás disso? As falsas crenças que eu tenho a respeito de Deus. A respeito de Deus, os caminhos de Deus são opressivos e difíceis. Serei mais feliz se fizer as coisas do meu jeito e não do dele. Aí está o problema.
Porque todas as vezes que eu luto contra essa jornada que eu tenho com o Senhor, eu faço do meu jeito, depois a gente vem quebrado, irmãos, procurar ajuda. Já percebeu nisso já? Eu falei pro Xande que o que Deus mais me quebrou nesse ano é que eu amo fazer. Deus falou, você não vai fazer. Eu sei fazer e você não vai fazer. Por quê, Senhor? Porque eu não quero que você faça. Você acha que você sabe demais, você não vai fazer para mostrar que eu sou o Deus da sua vida. Segundo, a respeito de mim mesmo, eu sei o que é melhor para mim. Sabe quem eu vejo falando essa fala? Eu sei o que é melhor para mim. É um adolescente de 13, 14 anos que acha que sabe, que já conheceu o mundo inteiro porque ele tem um celular na mão. Eu já passei por essa fase, faz alguns anos, eu já passei já. Eu sei o que é melhor para mim. Filho, você não vai namorar aos 13 anos. Eu amo ele, eu sei o que é melhor para mim. Ele é o homem da minha vida. Eu amo ele. Mal sabe a prova que está entrando. Vamos continuar aqui, irmãos. A respeito das outras pessoas, isso aqui é fantástico. Porque você tem uma visão de Deus equivocada, uma visão sua equivocada a respeito das outras pessoas. Elas querem alguma coisa de mim, não estão aqui para o meu bem. Você acha que todas as pessoas que chegam perto de você é para querer alguma coisa? Eu posso falar uma coisa? Você só pensa assim porque você ama ser assim. Você acha que as pessoas só querem estar com você porque querem aquilo que você tem de bom. Que nada, cara. Você é pior do que você imagina. Fica tranquilo. Então nós temos a concepção de achar que as pessoas só estão do meu lado porque querem um favor meu. Eu acho que isso é uma humildade. É porque as pessoas querem se aproveitar de mim. Não, é porque você ama ser assim. Porque você ama achar que as pessoas querem se aproveitar de você. Para fechar isso aqui, confio no falso Deus do controle. Então quando eu falo que... Cadê meu céu? Deixa eu achar aqui. Eu tenho limites, não me pressione. Eu ainda tenho a falsa convicção que o controle das coisas está na minha mão. E que essa noite nós possamos submeter toda a nossa vida a Cristo, amém? Segundo exemplo, nós oramos, irmão, já vou terminar. Aprendi com o Xande isso, meu Deus do céu. Não quero incomodar ninguém. Barreira de comunidade, não quero incomodar ninguém. O que está por trás disso? Falsas crenças a respeito de Deus provavelmente são um incômodo para Ele também. Se Jesus fosse pensar que os discípulos que estavam com Ele fossem um peso, Bastos, Jesus não tinha caminhado 3 anos e meio com eles, cara. Irmão, Jesus estava aqui, a régua de Jesus estava aqui, os caras eram muito chatos. Pedro queria fazer tudo, Pedro era o Francisco ali querendo fazer tudo, querendo o primeiro a chegar, o último a sair, querendo proteger Jesus. Sai fora, Pedro. Então, quando nós temos a dificuldade de nos relacionarmos em comunidade, a primeira coisa que vem na minha mente, a falsa crença é: eu estou sendo um peso para Deus. Feche seus olhos por um minuto, por um segundo. Jesus, nós oramos agora, Senhor, para que toda essa acusação do inimigo sobre as nossas vidas, que nós somos um peso para você, Jesus, seja repreendida agora em nome de Jesus. Que possamos essa noite alcançar um lugar de filho, Senhor, onde senta no colo do Pai, confessa o seu coração e fica ali durante todo o dia, Senhor, sabendo que o Senhor nos ama, independente de quem nós somos. Por favor, Jesus, não permita que esse pensamento caído, Senhor, paire sobre a nossa cabeça. Seja liberto agora em nome de Jesus. Eu oro para que toda depressão vá embora, toda acusação vá embora agora em nome de Jesus. A segunda coisa, a respeito de mim mesmo: não sou digno do tempo e da atenção das pessoas. A falsa humildade de acharmos que nós não merecemos nada.
quero te dizer uma coisa essa noite. Isso é uma falsa humildade, porque todas as vezes, irmãos, eu me achava muito bom. Eu vejo o quanto eu sou ruim, sabe por quê? Porque eu só tenho um prazer de sentar na mesa com você, de te amar, mesmo você sendo chato às vezes, eu sendo chato também. Porque o amor de Jesus me faz com que eu te ame. Então não é sobre o que eu penso de mim mesmo, é sobre o que Cristo fez na cruz por nós. Terceiro e último, a respeito das outras pessoas, elas provavelmente me rejeitariam ou se ofenderiam comigo se eu precisasse delas. Já me machuquei antes e não quero experimentar de novo esse tipo de dor. Fique de pé, por favor, vamos orar. Jesus está nos convidando a essa conexão com Ele essa noite. Eu quero pedir a você que tem alguma dificuldade, se você foi ferido por alguém, se você tem essa convicção dentro de você que você não se envolve novamente porque você foi ferido, porque você foi maltratado, eu quero orar com você essa noite. E se você quiser dobrar o seu joelho, se você quiser chorar, se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar com você. Eu quero que você entenda que o que aconteceu não pode ser um peso para que você não viva algo novo no Senhor. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu confio no falso Deus da aprovação. Se eu compartilhar quem eu sou, vou ser desaprovado. E eu tenho medo de me considerar uma pessoa carente. Eu quero orar por você essa noite que tem esse espírito. Eu não vou me envolver, eu não ligo para tal pessoa, porque eu tenho esse espírito de vez em quando. Eu falo assim, Xande, eu não te liguei porque eu não queria te incomodar. E na verdade, dentro de mim está dizendo assim, cara, você é muito carente. Mas essa noite eu quero orar com você. Deixa o Espírito, irmãos, falar com você essa noite. Que toda barreira seja quebrada agora. Que toda ferida seja curada agora em nome de Jesus. Senhor, nós oramos para que toda dor, Senhor, se submeta ao senhorio de Cristo. Nós oramos essa noite, Jesus, para que toda dor, Senhor, que foi causada, Senhor, por alguém intencionalmente ou talvez sem intenção, que nos feriu, Senhor, que nos tirou desse lugar de comunidade, nós oramos essa noite, para que nos voltemos para este lugar em nome de Jesus, Pai. Ó, Senhor, nós queremos ser curados essa noite. Nós queremos sair daqui, Senhor, olhando para os irmãos e vendo Cristo neles, Pai, vendo você neles, Jesus, olhando para os irmãos e vendo o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Então você que está aí essa noite, faça uma autoanálise, pensando o que te impede essa noite de ter uma vida profunda em comunidade. Deixa o Espírito comunicar com você essa noite a vontade dele para a sua vida, a vontade eterna, perfeita, boa e agradável do Pai sobre você. Por um minuto só nós já vamos terminar. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te tocar essa noite. Deixa que Ele te liberte desse lugar e você viva tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus.